Porque ela, durante a noite, ela havia saído do pasto e ela tinha caído na ribanceira. E ela estava lá embaixo, machucada. Ela não tinha forças para subir. O pastor teve que descer para buscar. Ele estendeu a mão, chegou perto dela, colocou em cima dos seus ombros, subiu de novo toda aquela subida da ribanceira. Pôs ela aqui no pescoço, os 2 pés para cá, os outros 2 para cá, os traseiros e os dianteiros para cá, ela aqui, machucada, sangrando, ele também sangrando. Imagine a cena. E foram os 2. Meus queridos irmãos, será que os doutores da lei perceberam que Jesus contou? Jesus percebeu que não, que alguns estavam muito duros ainda. Aí ele contou uma outra história. A história o quê? Da moeda perdida. O que a mulher fez quando perdeu a moeda? Procurou. Ela limpou a casa, deixou como é que estava. O que ela fez? E virou tudo. Diz aqui que ela pegou uma vassoura e foi o quê? Passou na casa inteirinha, o chão era de pedra. Imagine escutar uma moeda no chão de pedra, sendo que aquelas chão antigamente era tudo caloquento, não é bonitinho igual tá aqui. É tudo cheio de carocinho, para tudo quanto é canto. Como é que ela ia achar a moeda dela? Essa moeda, irmãos, são os filhos de Deus, mas agora pais e mães. Essa moeda perdida são seus filhos, são os nossos filhos. Se você não buscar diligentemente varrer a sua casa, que é o seu coração, você vai perder o seu filho. Por isso, todos os dias você precisa varrer. Por que ela deu uma festa? No entender da parábola de Jesus, aquela mulher não era muito praticante de limpeza ou de ensinar os filhos, um praticante de limpeza. Ela precisou varrer a casa inteirinha até ela varreu. Não era casa assim, não, era casas grandes, que moravam as famílias inteiras, até 10 famílias juntas. Então, ela procurou com a vassoura, até que finalmente, no dia seguinte, ela conseguiu encontrar. Quantas vezes nós deixamos nossos filhos perdidos dentro da igreja, dentro da nossa própria casa, nosso próprio lar? Damos mau exemplo, gritamos, berramos, não fazemos a educação correta que Jesus nos mandou fazer. Depois que a moeda se perde, irmãos, é muito difícil de encontrar. Mas observe, na parábola lá das ovelhas, quem que foi procurar a ovelha? Foi o pastor, ele era dono da ovelha, não era? Quem era a dona da moeda? A mulher, não era? Ela era dona, ela tinha que buscar a moeda, ela precisava comer, ela tinha que comprar alguma coisa. Às vezes temos preguiça de fazer culto com os filhos, cultos de sábado, cultos matutinos, cultos à noite. Às vezes nós temos preguiça. Eu não tive esse privilégio, irmãos, porque eu levantava de madrugada para poder trabalhar, foi 32 anos. Mas o que eu podia fazer pelos meus filhos, eu fazia. Fim de semana, à noite, quando chegava, quando voltava. Mesmo assim, eu tive uma dracma perdida, uma moeda perdida. Meu filho caçula. Ele resolveu ficar escondido de Deus, desde os 14 anos. Mas ele guardou tudo que eu ensinei aos 14 anos. E que eu pedi e orava a Deus por ele era que Deus o salvasse na última hora como ladrão na cruz. Ele conhecia tudo que eu falei para ele e guardou tudo. Ele falava: mãe, eu tenho medo de Deus. Eu falei: não precisa ter medo de Deus. Deus é seu amigo. A minha moeda estava perdida, irmãos. Estava perdida. Eu varria diligentemente. Eu procurava. Eu não conseguia encontrar a minha moeda. Eu não achava a minha moeda. Porque eu era negligente? Não. Porque a minha moeda era como uma ovelha. Ela decidiu por conta própria sair. E todo tempo
liberdade de escolha, podemos fazer o que nós quisermos. Deus deu essa liberdade para nós. Mas nós temos que procurar fazer o bem. Tudo que pude fazer eu fiz. E uma semana depois da sua morte, Deus me mostrou no céu. E eu orando a Deus, falando: o Senhor prometeu que salvaria meu filho. E o Senhor não cumpriu sua promessa comigo. Eu estou muito triste. Eu estava no ônibus chorando, eu tinha cuidado do meu neto. E quando eu voltei para casa, dentro do ônibus, eu ouvi a voz de Deus que me dizia: filha, olhe para fora. Eu olhei para fora, estava dentro do ônibus, com óculos de sol escondendo as lágrimas. Filha, olhe para fora. Eu olhei para fora, porque é avenida, um monte de carro, gente, tá? Eu falei: Senhor, eu só estou no carro, olhe para cima. A voz falou novamente. Eu olhei para cima, irmão, no céu azulzinho como está hoje. Sem nenhum restício de nada. Eu vi um pedaço do arco-íris, o trono de Deus, bem pertinho de mim, aqui em cima. Brilhava contra o sol. Já viu o arco-íris brilhar contra o sol? O arco-íris não brilha contra o sol. Ele brilha nas nuvens, com o reflexo do sol. E ele bate na terra, nem bate aqui. É muito raro. O olho começa aqui na terra e fica no meio, mas esse não. Esse ficou no comprimento dessa igreja de vocês e da largura dela. Vem aqui, em todas as coisas bem visíveis aqui para mim do lado esquerdo. E a voz de Deus me disse: filha, eu cumpri a minha promessa. Amém. Amém. Oi, irmãos, aquilo me aliviou de uma tal maneira. Por isso que eu falo: busquemos os perdidos, vamos achá-los. Os que estão em casa aprendendo, nós temos que cuidar. Cuide da sua família. Cuide da sua família e dos seus filhos. Perdoe-me, Deus. Aquela mulher, então, também fez uma coisa comum com a ovelha perdida. E depois, por último, vem a história do filho pródigo, que todos nós já conhecemos. A história do filho pródigo. Quem decidiu sair de casa? Jesus já não tinha contado a parábola lá da ovelha? Que resolveu sair sozinha? Mas a ovelha era um ser o quê? Irracional. E o filho pródigo? Racional. O ser humano, né? Racional. Então o que aconteceu agora? Nesse instante agora, Jesus agora parte para a parte humana nossa. E a parte humana nossa é essa parte humana que Deus trabalha. É a parte humana que nós temos que usar para trabalhar uns com os outros. Percebam que heranças só são dadas e doadas, pelo menos naquele tempo. Hoje ainda se pode dar em vida. As heranças só eram dadas quando o pai e a mãe morriam. Normalmente o pai, porque a mãe não contava, a mulher não tinha valor. Quando eles morriam, e eu digo para vocês, meus queridos, aquele filho desejou a morte do pai. Já que esse velho não morre mesmo, eu vou pedir minha herança para ele. Ele queria mesmo a ter herança. Era contra a lei. Aquele pai foi contra a lei para dar a herança do filho. Ele vendeu todas as coisas que ele tinha, que seria metade do filho, e ele ficou só com a metade do outro filho, e deu tudo na mão dele em dinheiro. Em dinheiro, irmãos, em dinheiro. Ele saiu pelo mundo fora para gastar. Até que ele caiu em si. Alguém foi buscá-lo? Eu pergunto. O pastor foi buscar a ovelha, não foi? A viúva, a mulher foi buscar a moeda. Quem que foi buscar o filho pródigo? A gente diz: ninguém. Ninguém foi buscar o filho pródigo. Ele se arrependeu por si mesmo? Não. Por que vocês acham que o filho pródigo voltou? Por que vocês acham que o filho pródigo voltou? Porque ele passava fome lá? Não foi. Prestem atenção. Por que vocês acham que o filho pródigo voltou nessas três parábolas? Qual é a conexão que existe aí? Trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, mas não se esqueçam, que o primeiro, o bom pastor foi buscar. A dona da moeda foi buscar. Quem era a dona do filho pródigo? Eram os pais.
O pai foi buscá-lo? Não. Diz a senhora White em seus escritos que todos os dias o pai ia até o limite da fazenda dele, da fronteira. Todos os dias, depois que o filho saiu, orando e chorando ali, ficava até quase à tarde, esperando que o filho voltasse. O pai ia. Ele não sabia onde o filho estava. Vocês estão me entendendo? Ele não sabia onde o filho estava. O bom pastor também não sabia onde estava. A mulher, não estou confundindo com a outra viúva. A viúva que deu a moedinha. A mulher não sabia onde estava a moeda. E cada um deles precisou trabalhar, não precisou? O que é que o pastor fez? Saiu de noite, perigo, machucou-se, tudo mais, e encontrou. O que significa isso? Amor, bondade, persistência, humildade diante de Deus. A mulher falou, pensou, eu tenho que mudar de vida. Eu vou perder uma moeda dentro da minha casa? Não é possível. Então eu vou agora em diante eu vou ser uma mulher trabalhadeira. Agora eu vou limpar a minha casa direitinho e ainda vou achar a minha moeda. O que vocês veem aqui? Que lição que a gente vê aqui? Espiritual. Muitas vezes nós somos desleixados com a casa de Deus. Sabe? Somos desleixados. Jogamos cadeira para cá, para lá, deixamos sujeira em banheiro, jogamos papéis no chão, a porcariada e papel de bala. E os responsáveis não pegam. Quem pega? Quem limpa a igreja? Ou os diáconos. Então, o desleixo, Deus condena o desleixo. E quando ele falou as 3 coisas que eu quero dizer para vocês, que coisa em comum todos os 3 fizeram? O pastor, mulher da moeda e o pai do filho pródigo. Eles fizeram uma coisa em comum. O que foi? Fala mais alto. Orar. Não, que 3 coisas eles fizeram em conjunto no fim das parábolas? Fizeram Sim, encontraram. Eles fizeram alguma outra coisa em comum. O que foi? Se alegraram, festejaram quando achou. Isso aí, irmãos. Eles fizeram uma festa. Alegrem-se comigo. Quem que se alegrou com o pastor quando ele trouxe a ovelha e foi cuidar dos ferimentos dela, depois que ele foi cuidar dos ferimentos dele? Quem que se alegrou? As outras ovelhinhas, elas eram amigas. Nós somos amigos, somos irmãos, somos todos nós que temos que nos alegrar quando o filho, a ovelhinha, volta para lá. Mas só que o pastor tem que buscar. Pastor, somos eu e você. E o Espírito Santo é que nos dirige. A outra coisa em comum. Por que a viúva deu a festa? Tem a viúva. Por que aquela mulher da moeda deu a festa? Ficou feliz. Só porque ela ficou feliz, mas ela convidou as amigas, ela era ingênua, ela estava procurando a moeda. E aí? Não é porque ela encontrou, preste atenção. Porque espiritualmente ela deu uma festa. Sentido espiritual. Ficar feliz, contente, não ficou claro. Mas ela quis que? Testemunhar, irmãos. É isso que está implícito nessas 3 histórias. Testemunhar. Eu já estou terminando para aqueles que pegam o ônibus, viu? Testemunhar. Ela testemunhou com quem? Todas as suas amigas e vizinhas. Pessoas que ela conhecia, pessoas que ela não conhecia. Então todos deram essa festa maravilhosa. Convidaram. Venham, eu vou dar a festa. Eu e você. Nós somos herdeiros. Herdeiros da promessa que Jesus falou. Vocês são o meu povo. Vocês são um povo remanescente que sobrou aqui agora, no fim. Quando o mundo inteiro estão os governos adotando os casamentos homossexuais, quando todos eles estão tendo direito a tudo, como Sodoma e Gomorra, é um sinal, irmãos. É um dos últimos sinais
de que Jesus está aqui. Amém. Vamos dizer juntos: já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Vamos lá? Já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Nós não somos contra essas pessoas serem desse tipo, não. A religião adventista não. Nós somos a favor da Bíblia. O que a Bíblia fez, o que Deus fez? Deus fez homem e mulher. E os uniu em casamento no Jardim do Éden. E é isso que nós entendemos. Agora, as pessoas têm os seus direitos de escolherem o que quiserem. Apenas a Deus elas darão contas. Todos nós daremos contas. E eu digo para vocês, dessas 3 parábolas, os fariseus faziam alguma dessas coisas? Eles tinham dó das ovelhas deles e saíam até de sábado para buscar eles, para não perder o dinheiro. Eram egoístas. Com respeito à pessoa pobre ali, os publicanos e os pecadores, eu li no começo, eram os publicanos, os pecadores, tudo que estava ao redor de Jesus, e os belezões ficavam lá todos separados. Não, nós vamos ficar aqui separados, nós nos misturamos com essa gentalha. Ele se mistura, então ele não vale nada. E Jesus contou as 3 histórias de amor e compaixão. Vamos nos lembrar sempre disso, irmãos. Terminando, eu quero lhes dizer: amor, ele não vem se você não sentir compaixão antes. Sabe disso? E a compaixão não vem se você não sentir o toque do Espírito Santo antes. Porque o amor é ação. O toque do Espírito Santo em nós é um poder divino, para nós aceitarmos o que for melhor. E às vezes nós escolhemos o errado. Mas naquelas 3 parábolas, Jesus quis contar do grande amor de Deus o Pai e do grande amor que nós temos que ter com todos os nossos irmãos do mundo todo. Foi por isso que eu falei para vocês sobre os 3 pontos evangelísticos da internet que Deus me ajuda a fazer. Viram? Não foi para me aparecer. Foi para nós entendermos que o que Deus mandou, pediu para você fazer, faça. Faça agora. Aí de noite, sai, de madrugada, se machuca, vão cuspir na tua cara, vão falar mal de você. Não importa. Você precisa pregar que Jesus morreu por aquela pessoa, que Jesus a salvou. E na segunda parte, você precisa conservar essa pessoa. A mulher tinha que conservar a casa limpa, mas ela não conservou e perdeu uma moeda de valor. Então, no nosso lar, nós temos que conservar o nosso lar limpo de imundícies, coisas que vão atrapalhar as crianças, coisas que vão nos atrapalhar. Quantos casais adventistas estão se separando? Tudo por causa de quê? Pornografia. A internet tem muitos sites de pornografia. Homens e mulheres e crianças e jovens ficam até de madrugada, escondidos, vendo na internet os sites proibidos. Meu filho bloqueava tudo quanto é site proibido quando ele consertava os computadores das pessoas. Mas falava antes com a mãe e com o pai. Se eles falassem sim, ele bloqueava tudo. Criança não acessava mesmo, nem jovem, ele punha uma chave que dava para o pai a chave e ele ficava com a chave também. Chave do segredo, para poder abrir. Então, meus queridos, tomem cuidado nos seus lares. Vamos cuidar mais do nosso lar, dos nossos filhos. Vamos limpar mais a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras. Vamos limpar mais os nossos atos, deixar mais limpo. E aí nós não vamos perder as nossas moedas que são horríveis. Não vamos ter esse desprazer. E por último, irmãos, o filho pródigo. Somos eu e você. Porque nós entramos na igreja para sermos educados. Depois que somos bem educados, tudo conhecemos toda a verdade. Tem alguém lá de fora, Satanás. Essa igreja vai ser trouxa. Não, sai, vai embora. E a gente, às vezes, obedece ao diabo, a gente sabe. Mas depois, deixei por último essa parte. Por que razão
O filho pródigo voltou sozinho. Vocês não me responderam. Por que razão o filho pródigo voltou sozinho? Porque ele estava sofrendo, ele estava passando fome. Por que, irmãos, ele voltou? Depois de tudo eu expliquei. Por causa da educação do lar que ele recebeu, irmãos. Ele só voltou por causa disso. Que mesmo em meio às bagunças, as farras com mulheres e um monte de coisas erradas que ele fez na vida, ele ouviu a voz do Espírito Santo. A ovelhinha, mesmo fraquinha, quase morrendo, ouviu o pastor chamando. E a moeda, que não ouve, não fala, não faz nada, mas a moeda estava em algum buraco escondidinha. Mas a mulher varreu com força para poder achar. Vendo? Não está falando que o homem varreu a casa. Foi a mulher que varreu. Que nós possamos ser assim nas nossas vidas, nessas 3 parábolas, crentes nelas, confiantes, e tentar manter em nossa vida tudo isso. Ou seja, amor, generosidade, compaixão, bondade, principalmente cuidado. Cuidado com os filhos de Deus que estão perdidos nesse mundo, com os filhos nossos, com os nossos parentes que estão dentro de nosso lar. É o redil do bom pastor, porque começou pelo curral das ovelhas e termina com o curral das ovelhas, porque o filho voltou para o lar, a moeda voltou para a mão da mulher, e todos fizeram uma festa e se alegraram. Que festa vai ser essa? Quando Jesus voltar. O que nós vamos dizer? Esse é o Senhor que nós aguardávamos. É nele que nós vamos nos alegrar. Vamos passar por muitos problemas como esses profetas que estamos estudando. Mas tenham bom ânimo, que Jesus estará sempre ao nosso lado. Amém. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 321, alguns vou contar.